Manhã desta terça-feira, em coletiva de imprensa, as primeiras mulheres a ingressar no Porto de Paranaguá, por meio do Sindicato da Estiva, conversaram com os jornalistas e contaram as suas experiências. Acompanhado de representantes do OGMO, Estiva e Portos do Paraná, elas embarcaram para mais um dia de trabalho após uma coletiva de imprensa no cais do Porto de Paranaguá. Estivemos lá o repórter João Ricardo, o jornalista Ciro Jimenez e demais amigos da imprensa acompanhando esse grande trabalho, esse grande momento, esse marco histórico para Portos do Paraná. Mais um marco histórico para Portos do Paraná. As primeiras mulheres já na faixa de cais carregando aí sacos de açúcar de 50 quilos. É as irmãs aí, né? Fernanda e Eduarda. Acompanhe a entrevista completa. Esse novo concurso que nós tivemos, temos já as duas novas trabalhadoras, já tiveram um trabalho no navio Aspélia, aqui atracado no 205, e um momento histórico, né? Um concurso que traz uns 50% de aumento da nossa capacidade de mão de obra, algo que nós já esperávamos há bastante tempo, e agora, com toda certeza, coloca o Porto de Paranaguá num patamar mais elevado de eficiência, produtividade, atendendo a demanda de mercado que nós tanto construímos no nosso porto aqui em Paranaguá. Aqui a gente já vê essa tendência nas áreas administrativas. Hoje a coordenadoria, por exemplo, de navegação aqui da Diretoria de Operações é coordenada por mulheres. Temos diversos postos estratégicos, técnicos, já liderados por mulheres, e é uma tendência, né? Um corpo de trabalho com muita capacidade e que tende a agregar ainda mais a nossa capacidade de mão de obra aqui em Paranaguá. Muda a expectativa de movimentação, aumenta a expectativa de capacidade de movimentação com os novos TPAs ingressando? Com certeza. Nós, no ano passado, tivemos um desafio grande em relação a diversos segmentos que disputavam mão de obra aqui nos berços. Não foi um impeditivo para nós atingirmos os nossos recordes de movimentação, muito pelo contrário, esses segmentos que demandaram mais mão de obra dos navios tiveram uma produtividade, uma eficiência maior, mas a custas de um desafio muito grande. Aí nós, a partir desse novo ingresso de colaboradores e colaboradoras, nós temos a certeza que nós temos uma capacidade maior, nós temos uma disponibilidade maior e com isso uma eficiência e uma produtividade que reduz os custos logísticos e aumenta a atratividade no Porto de Paranaguá. Ou seja, a disponibilidade de mão de obra, trazendo mais produtividade e eficiência, aumenta e com isso os clientes, exportadores e importadores veem em Paranaguá uma alternativa logística mais atrativa com esse corpo de mão de obra que temos hoje com 50% de capacidade a mais ao longo dos próximos meses. Nós já tínhamos essa expectativa junto com o OGMO, nós não só por conta desse novo concurso, mas por demandas anteriores, nós preparamos melhor a nossa estrutura interna de recepção, de infraestrutura para recepção de colaboradoras que trabalham dentro da faixa. Nós temos as empresas que operam dentro da faixa portuária, não só considerando TPAs, mas os operadores também, que possuem um corpo técnico e de operação de mulheres. Nós temos também, por exemplo, motoristas dos nossos veículos internos, que são mulheres também. Então a nossa infraestrutura interna, ela também já tinha uma expectativa e um preparo para receber mais mulheres dentro da faixa portuária. Exatamente, e essa renovação, ela vem em excelente tempo, né? Nós juntamos a mão de obra com menos experiência, mas com muita proatividade, com muita iniciativa, com muita vontade de acontecer, juntamente com os TPAs e os colaboradores que já estão aqui na faixa há muito tempo. Então é uma oportunidade muito interessante e muito gratificante de se ver essa construção conjunta de uma mão de obra extremamente experiente que nós temos aqui no Porto de Paranaguá, que alavancou e trouxe o Porto de Paranaguá ao patamar que nós vemos hoje, com essa mão de obra que vem com muita vontade de acontecer, com muita iniciativa, com muita capacidade
e que irá agregar, com certeza, a capacidade do Porto de Paranaguá nessa construção entre a experiência que nós temos aqui dentro do navio, dentro da faixa portuária, com aqueles que estão ingressando com muita vontade, com muita capacidade para acontecer. Nós temos um projeto, um trabalho interno bem estruturado de conscientização, de construção junto com os colaboradores. Isso também passa por toda a estratégia do próprio Ogmo, mas aqui na Portos do Paraná nós temos discussões diárias de segurança, de integração de colaboradores, e nós mostramos aos funcionários administrativos ou aqueles que estão trabalhando na faixa a importância dessa integração, desse dinamismo que é agora uma mão de obra feminina dentro da faixa. Então, o respeito e a construção conjunta com essas novas colaboradoras, e nós temos certeza que é um projeto que só trará benefícios para Paranaguá. Nós temos a certeza que todos os colaboradores que trabalham aqui na faixa dentro dos navios receberão os novos colaboradores e as novas colaboradoras, principalmente, de braços abertos e trocando experiências, apresentando os desafios que são o trabalho dentro da faixa portuária, dentro dos navios, e de forma a ensinar e construir em conjunto. Então esse é um desafio que nós temos, mas nós temos certeza que todos os colaboradores aqui do Porto de Paranaguá estão muito dedicados a fazer esse projeto acontecer. É isso mesmo, a gente acreditou muito nesse processo seletivo, a gente trabalhou arduamente aí, Ogmo, Portos do Paraná, todos os sindicatos laborais, para que a gente pudesse trazer mais trabalhadores para o sistema, e dentro desses trabalhadores a gente pudesse trazer as mulheres, né, para que elas possam contribuir também para o desenvolvimento do porto. Exatamente. A preparação do ambiente de trabalho, a Portos do Paraná já há bastante tempo já tinha realizado com os banheiros que a gente tem durante toda a faixa portuária, já apropriados para o recebimento das mulheres. A gente preparou toda a nossa estrutura operacional aqui também. O nosso processo de seleção, ele tinha como critério de desempate justamente o sexo feminino, para a gente, né, conseguir aí motivar essas mulheres a virem para o concurso, para o processo de seleção. E agora, com a aprovação dessas 37 mulheres, então a gente tem um programa, Companheiros de Jornada. Esse programa, ele tem como objetivo que os trabalhadores mais experientes, ou seja, os trabalhadores mais veteranos, eles acolham e apoiem esses novos trabalhadores durante a realização das atividades deles. Então, esses trabalhadores que forem apoiando os novos, serão indicados por esses novos em nosso sistema, e o nosso sistema vai ranquear os mais indicados para a gente poder premiá-los através aí de um vale mercado. Diretora, há mais de 30 anos não ingressavam novos TPAs no Porto de Paranaguá, e ainda assim o Porto de Paranaguá tem demonstrado muita eficiência, quebrando recordes e recordes. Isso demonstra, apesar das categorias estarem envelhecidas, a capacidade de mão de obra que eles têm. Qual que é a expectativa de agora em diante com esses novos TPAs, além do marco dessas meninas estarem sendo integradas, os novos de uma maneira geral, né? Eu sempre digo, e a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, né? A nossa mão de obra é a melhor mão de obra do país. E os novos têm esse desafio, né? De continuar esse legado dos trabalhadores mais experientes, e acredito que isso já está se concretizando. O próprio programa Companheiros de Jornada, como a primeira turma ingressou no dia 8 agora de maio, a gente já teve as notícias, informações e fotos de que eles já acolheram esses trabalhadores, eles já apoiaram eles no desenvolvimento das atividades. Então, o desafio é justamente a gente manter esse legado de ter aí a continuidade da melhor mão de obra do país, e que possibilita aí o Porto de Paranaguá bater recordes e recordes de movimentação. Sem dúvida, realmente a gente tem muito orgulho de poder fazer parte da construção dessa história. É um marco histórico, como todos aqui já colocaram, e acredito porque a gente tem um movimento de mulheres portuárias que genuinamente acreditam
no crescimento e no desenvolvimento do porto através da diversidade, através do empoderamento das mulheres. Então, acho que a gente vê essa história que a gente acreditou lá atrás, se concretizando hoje, traz uma alegria, uma felicidade imensa. É um ambiente muito masculinizado e isso realmente assusta muitas mulheres. Então, acho que as mulheres, talvez de fora, foram um pouco mais ousadas e mais corajosas, mas isso serve de exemplo para que a gente possa fomentar ainda mais a participação das mulheres aqui de Paranaguá nos próximos processos de seleção. Porque a gente não só tem que estimular o ingresso dessas mulheres, né, dentro do setor portuário, como motivá-las a permanecer dentro desse setor. Para nós, então, é uma honra tê-las em nosso meio, né? Esperávamos já que nesse concurso, com a abertura que nós demos, até que como forma de desempate fosse o sexo, né, feminino. Então, assim, já estávamos dando na esperança de que isso acontecesse. E foi confirmado, graças a Deus, com a aprovação dessas meninas, né, dessas trabalhadoras. E isso traz para nós uma honra muito grande, que agora esse ano o nosso sindicato está completando 122 anos, né, de existência, dia 13 de setembro. Então, ter agora, assim, nessa renovação, né, essa oportunidade de ver as mulheres adentrarem nossos quadros é realmente uma agradável surpresa, né? Não, pelo que sabemos, não são as primeiras mulheres do Brasil na estiva. Tem algumas estivas como de Vitória e Porto Alegre tem duas, se não me engano, que passaram no último teste seletivo lá. Mas assim, são muito poucas no país, né? E eu acredito que o problema disso, a consequência disso foi o fato de que esse é o primeiro teste seletivo público, né, que houve para a adentrada de TPAs. Não havia isso no passado. Então, seguindo a lógica de um trabalho árduo no Porto, que era na época os pais que indicavam seus, né, descendentes, era lógico de indicar homens, né? Até porque realmente nosso serviço no passado, ele era muito rude, né? Muito difícil, muito hostil, assim, para o sexo feminino se adentrasse naquela época, né? Mas agora as coisas mudaram, estão mudando cada vez mais, e eu acho que a vinda das mulheres vai até fazer com que essa transição de modernidade seja mais fácil. Presidente, como é que está sendo a recepção da classe que já está nativa, que há mais de 30 anos não se renova os quadros, com a chegada dos novos e também, especialmente, dessas mulheres? Nossa classe, na maioria, com certeza, Ciro Gimenez está festejando, né? É claro que sempre tem alguns associados que, de repente, os filhos não passaram no teste, não conseguiram adentrar, né? E vinham com essa tradição de colocar sempre por indicação, né? Se houve aquela frustração em alguns, mas isso é normal, né? No ser humano a gente entende. A grande maioria, pelo que temos visto, tem tirado bastante fotos, abraçado as meninas, se rejubilado com elas. Então, para nós realmente é um momento, Ciro, de muita alegria. Eu acho que os homens podem aprender muitas coisas. Eu acho que vamos ter um ambiente de trabalho mais respeitoso, né, do que somente com os homens. Eu acho que vamos ter um ambiente de trabalho também com mais cuidado no trabalho, porque essas mulheres têm muito a ensinar para nós. Como eu tenho dito para elas várias vezes, eu quero vê-las na operação de equipamentos, né? Acreditamos que as mulheres nos guindastes lá, vai ser fantástico de vê-las lá em cima operando, e também pela capacidade que as mulheres têm da minuciosidade, do cuidado, né? Então acreditamos que a estiva daqui para frente comece a ter um novo rumo, um novo aperfeiçoamento profissional. Então, há 10 anos atrás, né, teve o concurso da estiva lá na minha cidade, que é Rio Grande. Eu não achava que era possível ter mulheres na estiva, mas quando eu vi que 2 passaram há 10 anos atrás, que eu não tive a oportunidade de fazer porque eu ainda não tinha idade,
eu fiquei sempre na minha cabeça que um dia eu ia fazer o concurso da estiva e passar, né? E aí quando abriu aqui em Paranaguá, eu nem pensei, eu vim pra cá mesmo. Eu tenho meu tio aqui que deu suporte, não nos deixou a gente, né, sem teto. E aí deu tudo certo. Na sua família não tem estivadores. Não. E por que escolheram a profissão de estiva? Porque eu me interesso bastante pelo navio, mar, eu pesquisei bastante também, e é sempre muito bem falado, né? O sindicato da estiva, ele é muito bem organizado e por isso que eu escolhi a estiva também. Sábado? Foi sábado de madrugada, eu trabalhei da 1 às 7 no navio de açúcar, sacaria de 50 quilos. Eu fui muito bem recepcionada, o trabalho foi bem tranquilo, eu gostei bastante. Não precisa pegar o saco meio louco, né, tipo, pra produzir muito. Pode pegar de 2 ali, trabalhar tranquilo, dá tudo certo. Bom, eu não me importo muito porque falam, porque dizem. Eu sei que a gente vai encarar muitos olhares, preconceitos, mas a gente não pode dar bola, porque uma hora eles vão ter que se acostumar que a gente tá tomando esse espaço aí, né? Eu me sinto muito feliz de ser a primeira estivadora aqui de Paranaguá. Eu sei que já tem algumas mulheres aí, não muitas, né, pelo Brasil espalhadas. Eu espero que tenham muito mais. Assim como eu me inspirei nela, eu espero que todas se inspirem em mim, nas outras. Tem canais no Instagram que mostra todo o serviço da mulher inserida nos portos. É só pesquisar e tem que tentar, gente. Tem que tentar que dá certo. É de deixar o coração quentinho, né? A gente não vem sozinha, então é bem melhor, com certeza, ter ela aqui comigo. Ainda mais que eu vim de uma cidade longe. Não, foi tranquilo. Eles estavam, na verdade, torcendo para que desse tudo certo. Ficaram os dois sozinhos lá, sem filho algum. Somos só nós duas, mas foi tranquilo. Eles estão bem felizes por nós, graças a Deus. Eu já vim de cidade portuária, né? Já tinha essa expectativa de ficar esperando o concurso lá. A gente já tem uma familiaridade, porque meu pai, nosso pai é arrumador lá. Então a gente já sabe mais ou menos como funciona. Já esperamos. Não saiu o concurso lá, mas esteve aqui. Estamos aqui, deu tudo certo. Fernanda, e na verdade quem estimulou foi o teu marido, né? A fazer. Na verdade, se ele fizesse o teste seletivo, ele acabou ficando de fora. Isso, na verdade, meu marido vinha acompanhá-lo, né? Ele queria muito fazer, aí eu vim para dar um apoio. Na verdade, acabei eu passando e ele tá aí comigo, firme, feliz. Como que foi? Você conversou antes? Você estava ansiosa? Esperou ela contar como foi o primeiro dia? Vocês chegaram a conversar? A gente se encontrou na portaria aqui da saída. Ela estava saindo, eu entrando, falando rapidinho como foi. Foi tranquilo, fomos bem recebidos, tal. Eu também fui super bem recebidas, agradeço aos colegas. Uma recepção ótima, cidade toda muito acolhedora. Pegou saco de 50 quilos também? Peguei saco de 50 quilos também. Eu acho muito bom, muito legal. Assim, bem o que ela disse, né? Assim como nós nos inspiramos nas nossas conterrâneas lá, que são 2 de Rio Grande, esperamos que mais parnanguaras ingressem nos próximos concursos aí.